Nós hoje iremos concluir aquele tema que nós começamos na semana passada. Será que alguém lembra aí a sequência do barro? Exato, são 4 coisas, não foi? Separado, escolha do barro, separado, lavado, amassado, deixar de lado, no cantinho. Muito bem, hoje nós vamos para a etapa final. Tudo isso que nós falamos na semana passada, no domingo passado, diz respeito ao barro trabalhado fora da casa do oleiro. Ele está no terreno do oleiro, mas ainda não entrou na casa do oleiro. Então tudo que está sendo feito com ele está sendo fora. Ele agora vai entrar para que possa ser manipulado naquilo que o oleiro quer. Isso aí é extremamente importante. Você está vendo como é que as coisas funcionam no reino de Deus? Elas não funcionam como a lógica humana ou a racionalidade humana faz. Você sabia que ninguém dá valor ao barro? Quem aqui dá um cheirinho no barro? Quem aqui tem um pedacinho de barro guardado dentro de casa? Quem aqui tem um apreço, o barro fica lá do seu lado, dentro da sua bolsa? Alguma mulher tem um pedaço de barro dentro da sua bolsa agora? Não tem. Ninguém quer saber do barro. O barro só presta para quem não conhece o barro, para ser chutado. Então, o cara não sabe nada sobre barro, vê aquele negócio ali feio, horrível, chuta. Mas o oleiro, quando ele olha para o vaso, para o barro, ele diz: esse aqui sai um excelente vaso. E aí somente ele consegue detectar o valor daquilo que está ali. Então, nós vamos hoje analisar algumas coisas sobre o trabalho específico agora na casa do oleiro. Nós aí vimos todo o trabalho que foi feito, a purificação, o amassado do barro. Enquanto você não é purificado, amassado e preparado para ser um vaso, você não pode entrar dentro da casa do oleiro. Você vai ficar lá de fora. A última etapa é deixa você lá, até que ele vai começar a trabalhar, porque passou o tempo da cura do barro. Entrar na casa do oleiro. É interessante que a gente se submeta a essa etapa. Você encontra muitas pessoas dizendo: eu sou crente na minha casa. Não, esse lance de ir para a igreja não dá mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa é que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar de pessoas santas no sentido de não cometerem erros. Elas são santas porque foram separadas. Elas são santas porque vivem agora uma nova perspectiva de vida. E se você observou a sequência que o barro passou até agora, ele não pode mais estar no ambiente. Porque a primeira coisa que o oleiro faz, quando ele olha para aquilo imprestável, para aquilo que está jogado no chão, que ninguém dá valor, mas ele sabe que aquilo pode dar um excelente vaso, a primeira coisa que ele faz é tirar daquele meio. Então, se você vai ser um vaso nas mãos do Senhor, você não pode continuar lá no meio que você estava outrora. Você vai ter que sair dali. Por exemplo, essas madeiras que seguram a nossa igreja, elas não estão mais na floresta. Elas não estão mais onde elas foram originadas, criadas, ou onde elas cresceram. Não, elas foram cortadas daquele meio e depois foram trabalhadas. Mas aí já é outra mensagem. Eu quero falar especificamente sobre o barro. O barro, você precisa entender que você está agora muito mais próximo do que domingo do passado de tornar-se um vaso. Até agora é barro. Até agora você é barro. Você só vai ser vaso lá na frente. Por enquanto você está sendo barro. E você precisa entender que o barro, ele não pode mais continuar lá naquele ambiente que estava. Ele foi separado, ele foi lavado, ele foi cuidado para começar a servir a algo que o oleiro tem em mente em relação a ele. E muitas pessoas evangélicas dizem que continuam com a mesma prática passada. Você não pode continuar com a mesma prática passada. Pela Bíblia você não pode, você tem que ser nova criatura. Você tem que ser uma pessoa diferente. A primeira coisa que Deus disse, que o Senhor Jesus disse para Nicodemos em João 3, foi: Nicodemos, importa que você nasça de novo. E aí Nicodemos olhou para o Senhor Jesus e disse: esse cara é louco. Eu sou um mestre, eu sou alguém extremamente importante, conheço profundamente a lei, e ele diz para mim que eu preciso nascer de novo. Mas que nascimento você fala esse? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? E o Senhor Jesus diz para ele: Nicodemo, você precisa nascer espiritualmente. O Espírito precisa criar uma nova criatura dentro de você, um novo ser, um novo homem, com uma nova mentalidade. Nós não podemos continuar com a mentalidade passada, porque a mentalidade do velho homem, ela é ruim, ela é má, ela é egoísta, ela tem desejos materiais, ela tem desejos voltados e olhados só para si. O novo homem, ele nasce em uma nova perspectiva. Você está entendendo que todo aquele trabalho no barro, para quê? Para que é aquele trabalho todo no barro? Leva quase um mês para o vaso começar, o barro começar a se tornar
vaso. Quase um mês de tratamento, um tempo de espera, um tempo dentro da água, um tempo de amassado, um tempo de escolha, e aí ele vai trabalhando para depois ele entrar na casa do oleiro. Nós não podemos, de forma nenhuma, criar a mentalidade de que nós somos cristãos em casa. Todos que eu conheci que disseram isso foram destruídos. Tinha um que tinha a cara de pau de dizer para mim, não me conhecia direito, e ele dizia para mim o seguinte: de domingo eu passo o dia na praia bebendo, na farra com meus amigos, com minha mulher. Olha que mulher sábia, hein? Na praia com o maridão lá, tomando umas e outras. Quando chega a noite eu estou muito chumbado para ir para a igreja. O que eu faço? Boto uma bermuda, tomo um banho, boto uma bermuda, ligo a televisão, sento na minha poltrona relaxadamente, pego o meu copo de uísque e vou cultuar pela TV. É uma bênção. No final do mês eu vou lá, pego o dízimo, deposito na conta e Deus tem abençoado minha vida. Mas o cara disse isso na minha cara. E você sabe que depois de 10, 14 anos como pastor e quase 50 anos de vida, você não pode mais ouvir um negócio como esse e ficar calado. Você ouve um negócio como esse e fica calado quando você talvez é muito novo, mas depois você não pode mais, porque isso é uma afronta. Isso é uma afronta à palavra de Deus, ao evangelho que você recebeu. Você precisa entender que você precisa ir para a casa do oleiro, estar dentro dela para tornar-se um vaso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe, cuidado, porque uma vez que o vaso foi cozido, eu vou pular, mas eu estou dando uma pulada. Uma vez que o vaso foi cozido e ficou pronto, se porventura esse vaso, ele quebrar ou ele manchar, sabe para que ele serve? Para mais nada. Sabe o que é feito com ele? O cara pega o vaso, quando não joga fora, o cara pega o vaso, moe ele novamente, mistura ele e constrói, sabe o que? Imagem. E para que serve uma imagem? Para absolutamente mais nada, a não ser ficar quietinha. O vaso não. Você enche de água, enche de farinha, enche de arroz, enche de feijão, até come nele. Você alimenta a pessoa, mas uma imagem não. Ela fica paradinha só olhando para você e você olhando para ela. Então cuidado com a sua vida espiritual, porque se você quebrar em uma qualquer perspectiva moral ou qualquer outra que seja, normalmente você vai ser estátua. Paradinho não serve mais para Deus. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, que as pessoas não conseguem tirar desse texto. Muitos pregadores pregam, falam muitas coisas, mas não conseguem enxergar isso. Ele precisa entender o que é que o Senhor Jesus dizia, ou estava dizendo para aquelas pessoas, para que eles pudessem entender o que significava ser um vaso que foi quebrado e que hoje não serve mais para nada. Ele pode ser jogado fora, ou depois ser moído, triturado, vira um pó novamente, o cara mistura a argila novamente, e aí faz uma estátua. Ele não pode mais ser barro, não tem mais condição de ser barro, porque se ele for construir um outro barro, ele, na hora que estiver queimando, ele explode de novo. Isso é algo interessante, que você precisa refletir sobre a sua vida. Cuidado, vigie para você não cair. E aí agora nós vamos falar sobre a casa do oleiro. O oleiro é uma das profissões mais antigas que se conhece. Você sabia que o oleiro antigamente era extremamente sábio? Você está pensando que era qualquer Zé Mané que ia ser oleiro? Ah, eu não me dei para nada, vou ser oleiro. Não. O oleiro das cidades geralmente era a pessoa mais sábia da cidade, porque ele precisava conhecer profundamente o barro, precisava saber como trabalhar com ele, porque o barro não pode ser manipulado de qualquer forma. O barro ele precisa de um conhecimento e de um trabalhar profundo. O cara precisa saber o momento da liga certa. Como é que ele sabe que o vaso está pronto para ser vaso? Quando ele começa a trabalhar no vaso, ele está uma liga tal que não quer sair da mão dele. Ele está trabalhando lá, fica colando. Quando ele começa a colar na mão dele, ele já sabe, pronto, está pronto para o vaso. Ele tira ele todinho e deixa lá no cantinho agora para aquele momento de cura. E ele vai ficar um tempo ali. E o homem, para ser um oleiro, ele tinha que ser o mais sábio da cidade, para que ele pudesse fazer instrumentos ou vasos úteis, de extremo valor e de profunda utilidade para as pessoas. Não era o pior homem que tinha, não, era o mais inteligente da cidade. Ele ia ser oleiro, ele ia trabalhar com o barro, e era um processo longo até aprender como ou até onde o vaso, quanto mais lapada o vaso o barro leva, quanto mais amassado, melhor ele fica. Quanto mais pancada ele leva, mais ele pega a liga, e lá na frente isso vai ser muito importante quando ele estiver no forno. Por que é importante fazer a purificação do barro? Porque se ele estiver no fogo, qualquer coisinha, ele estoura, ele pipoca, e aí ele não fica um vaso perfeitamente. Então você precisa ser limpo. Então o oleiro é a profissão mais antiga que nós conhecemos. Uma das mais antigas na história da humanidade. Quando você abre por favor, alguém pode abrir a Bíblia em Efésios, mas eu vou ter que abrir, né? Não, vale, José Nildo. Efésios 4, 11 e 12. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 11, 12 e 4. A casa do oleiro. O que é que diz aí para nós? Felipe, já deixa preparado aí para mim, Hebreus 12, 4. Efésios 4, 11 e 12.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É nesse momento que o oleiro vai decidir qual o fim ou a finalidade do vaso. Quando ele tira o vaso, quando ele tira o barro lá daquele lugar de espera, de cura, aquele pedaço de barro quadrado está lá, que já evaporou muita água, ele está rachado, tal, num cantinho lá, ele tira e ele agora começa a trabalhar. E quando ele pega aquele barro, ele começa a pensar, o que é que eu farei com esse vaso? Você notou que não é a pessoa que escolhe o que quer ser? A Bíblia diz que Deus deu. Tem muitos vasos que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, e não é assim na casa do Senhor. Você tem que dizer, o que tu queres fazer comigo, Senhor? Eis-me aqui. E aí Deus te conduzirá para aquilo que Ele quer. Isso é algo muito importante. Isso é algo tremendamente importante. Porque tem pessoas que, ao aceitarem ao Senhor Jesus e ao entrarem numa igreja, eles buscam, isso aí acontece muito em outras igrejas, aquelas pentecostais, neopentecostais, o cara fica visando estar lá em cima. Ele não quer entrar numa igreja para ser um membro. Ele não quer entrar na igreja para servir. Ele não quer entrar na igreja para ficar no último lugar. E o que a igreja precisar de mim, eu estou disposto. Não. Esses são os homens que têm galgado o púlpito, e ao galgarem o púlpito, sem conhecer ao Senhor da igreja, estão aí liberais, legais, extremamente descomprometidos com a palavra, e não temem ao Senhor porque não o conhecem. É o que o Russell Shedd chama de pastores neófitos, homens que não têm vida no altar. Por quê? Porque eles entraram na igreja sem entender o que é barro, sem entender que vai ser um vaso nas mãos do Senhor, sem entender que o processo é, Deus é que vai te escolher, Deus é quem vai colocar você naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, você precisa ter calma e ter um pouco de equilíbrio. Por quê? Porque se Deus quiser que você seja, não tem homem na face da terra que impeça você, ou você, homem ou mulher, de ser aquilo que Deus quer. Não tem. Não tem. Você viu que quando Deus quer usar você, mesmo que você resista, Deus trabalha na tua vida. Deus te leva para onde? Para o pau. Ele vai amassar você, até que você diga, eu estou aqui, me use. É esse o procedimento, a lógica do Senhor Jesus, quando falou sobre o barro, ensinando o povo. Ele estava ensinando. Nós não conhecemos ou não trazemos isso para o nosso contexto, o que era pensado na época. E muitas vezes você fica dizendo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E nunca você diz, faça, Senhor, comigo o que tu quiseres. Seja feita a tua vontade, eu estou aqui para servir. E aí Deus te coloca aonde Ele quer te colocar. É Ele quem faz a escolha. Deus deu um para o quê? Apóstolo. Segundo lugar, Deus deu um para quê? Gente, nós lemos aqui agora, o quê? Profetas. Terceiro, Deus um para o quê? Evangelista. Em quarto lugar, Deus deu homens para o quê? Pastores. E quinto, doutores ou mestres. É Deus quem dá para a igreja, é Deus quem escolhe, é Deus quem faz. Esse vaso vai ser um profeta, esse vaso vai ser um apóstolo, esse vaso vai ser um evangelista, esse vaso vai ser um pastor, esse vaso vai ser um mestre. É Deus quem escolhe, é Deus quem prepara. Quando nós queremos ser na igreja aquilo que Deus não quer que sejamos, alguma coisa está errada, porque o vaso não pode escolher o que vai fazer. Quem escolhe é o oleiro. Quando ele faz a forma do vaso, quando ele está construindo, ele já diz, isso aqui vai ser desse tamanho, ou dessa espessura, dessa largura, porque eu vou fazer com que ele seja alguém que leve azeite. Esse aqui vai ser alguém assim, assim, porque ele vai levar água para multidões, então ele é um pouco maior. E assim Deus que trabalha. Deus dá a forma do vaso. Deus dá a espessura do vaso. E o próprio oleiro dá a finalidade do vaso. Então você tem que deixar ser trabalhado. Quando a Bíblia diz que você é nova criatura, quando ele diz que está tudo sendo feito novo em você, é exatamente isso. Ele está preparando você para aquilo que ele quer. Ninguém na igreja pode ser inútil. Ninguém na igreja pode dizer, eu não tenho nada. Não, Deus te fez um vaso com uma finalidade específica. A não ser que você ainda não tenha entrado na casa do oleiro, ainda não tenha passado por as outras etapas, Deus não poderá fazer com você aquilo que ele quer. Nunca queira fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Diga sempre para ele, Senhor, eu estou aqui, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Você notou que por mais que o vaso se esforce, ele não consegue tirar as impurezas dele? Quem é que tira as impurezas dele? O oleiro. Algumas vezes você vai chegar e vai dizer, eu tenho que ser santo, você cai no chão e a partir de hoje eu tomei uma atitude. Você pode fazer isso com relação à cachaça, você pode fazer isso com relação à bebida, você pode fazer isso com relação ao fumo, às drogas, à sexualidade, o que for.
mas você não pode fazer isso em relação à santificação. Deus é que tem que fazer em você. Você tem que dizer para ele: eis-me aqui, eu quero mudar, muda a minha vida. Senhor, eu quero a sua busca por isso aí. Mas lembre-se que quem vai tirar de você é toda a impureza, é o oleiro, não é você. O vaso não tem a capacidade de fazer isso. Quem tem essa perspectiva é o oleiro. O oleiro trabalha no vaso, amassa, e com a mão ele vai no tato. Tem alguns camaradas que até fecham os olhos, ficam trabalhando no vaso e vai passando o barro está passando ali, ele trabalhando. Opa, volta, passa o dedo ali. Aqui tiver impureza, tira. É Deus quem faz isso em você. Você às vezes tem sido derrotado na sua busca por santidade e por agradar a Deus porque você está querendo. É você quem está se esforçando. Você tem que querer, mas você precisa entender que não é você que fará isso. Quem fará isso é o Senhor da vida. É Ele quem tira. As ferramentas do oleiro vão servir exatamente para isso. Tem alguns barros que ele bota a mão no vaso e está cheio de espinho. E aí quando ele bota a mão que fere, ele vai, tira e vem com a espátula. E começa a trabalhar ali, começa a varar. Procurar aquele que te furou ele, vai tirando, vai espalhando. Tem uma hora que ele pega o vaso e estica ele todinho para poder procurar impureza. E vem com a mão com os olhos fechados, passa um pouquinho de óleo na mão e passa em cima do vaso. Joga aquela água e vai ali alisando e vai descobrindo onde é que está errado. Porque se tiver qualquer impureza, o vaso não irá prestar. E o nosso oleiro nunca fará um vaso que não preste. Ele vai fazer um vaso que possa realmente servir para a finalidade a qual ele está criando aquele vaso. O oleiro é algo especial. É ele quem vai dar forma, é ele quem vai dar espessura, é ele quem vai dar finalidade. É Deus quem escolhe o que você vai ser. É Deus quem determina, é Ele quem diz para você. Se Deus determinou que você vai ser porteiro da igreja, louvado e glorificado seja o nome dEle. Se Deus determinou que você vai ser apóstolo, louvado e bendito seja o nome dEle. Se Deus determinou que você vai ser diácono, louvado e bendito seja o nome dEle. Se Deus determinou que você vai ser presbítero, pastor, evangelista, mestre, servo, amém, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu fui criado para isso. Um vaso depois que é criado, ele não muda. Um vaso depois que é criado para transportar óleo, ele não transforma-se depois em algo para transportar água. Ele vai sempre transportar algo, o óleo. E aí é assim que Deus faz. Deus faz você com uma finalidade específica. Agora, se você não quiser, se você lutar contra, você precisa entender que depois que você for para o forno, você não tem mais vontade própria. É isso que a Bíblia explica para nós, a gente não consegue ver. É por isso que você vê alguns homens aí subindo em palcos, pregando e fazendo um monte de coisa, mas você sabe que aquilo ali não foi um vaso feito pelo Senhor, é um vaso que se fez. Porque o homem que entrou na presença de Deus e passou pelo forno, ele não tem absolutamente nada daquilo que aqueles homens que estão aí têm. É algo maravilhoso dele que está muito claro para nós. Está muito claro, é só nós olharmos com os olhos espirituais e nós vamos ver, esse camarada, essa mulher, ou quem quer que seja, não passou pelo forno, não foi trabalhado em todas as etapas, portanto não é um vaso nas mãos do Senhor. Você pode falar do Senhor sem ser um vaso dele? Você pode pregar o evangelho, mas você pode não ser um vaso dele. Você sabia disso? Ah, pastor, que conversa mole é sua? Não acredito nisso não. Então abra sua Bíblia em Mateus 7, 21, 22, 23, que todo mundo sabe aí, e vamos ver se esse pessoal aí foram vasos que foram feitos pelo Senhor. Você pode ser um vaso réplica, que é quase igual ao vaso, mas é uma réplica. Você pode ser um vaso que foi feito pelo um outro oleiro. Mateus 7, 21, 22 vai dizer o que para nós? Muitos naquele dia o quê? Vão dizer para mim, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos o quê? Digam vocês aí, vamos lá. Quais são os pontos? 7, 21, 22, vamos lá? Profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, o que mais? Curamos, e o Senhor Jesus vai dizer o que para o cara? Nunca vos conheci. É esse vaso aí que não foi feito pelo Senhor. Estava falando do Senhor Jesus, estava na igreja, colocando debaixo do seu braço uma Bíblia. Aquela Bíblia estava detonada. Tem gente para dizer que é evangélico, bota uma Bíblia no painel do carro, o sol bate na Bíblia e ela abre todinha, fica parecendo uma flor, e o cara nunca lê a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos, eu e você, nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos incluídos em Mateus 7, 22, 21 em diante. Isso é a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem. É a pior desgraça, é a pior desgraça. É melhor você estar no último banco da igreja, louvando e glorificando a Deus, do que você acontecer com você, o que está no Mateus 7, 21, 22 e diante. Nós às vezes podemos estar na igreja, nós podemos estar com a Bíblia embaixo do braço, nós podemos estar envolvidos com a igreja, e você não ser conhecido pelo oleiro. Não fui eu que fiz esse vaso. Sabe por quê? Porque todo oleiro
Guarda isso aí para você. Todo oleiro deixa a sua impressão no vaso que faz. E quando ele olha para um vaso, ele diz: isso aí não fui eu que fiz. É por isso que o Senhor vai dizer para aqueles homens lá: nunca vos conheci, não fui eu que fiz vocês, não fui eu que trabalhei na vida de vocês. Por que não fui eu? Porque eu conheço todo aquele que eu faço, e todo oleiro deixa a sua marca no vaso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos exalar o suave perfume de Cristo. Quem passou pelas etapas do oleiro é diferente. E aí eu espero que quando você sair daqui hoje, lembrando do que eu falei domingo e juntando com as partes que eu vou dizer hoje, você possa identificar pelo fruto. E aí você vai poder orar por essas pessoas que não passaram pela mão do oleiro, o Senhor Jesus. Isso é importante para nós. É aqui que vai ser definido o que o vaso será. O oleiro pegou o pedaço do barro e entrou dentro da casa agora. Ele já não está mais fora. Ele agora entrou na casa. E agora o oleiro vai levar ele para o segundo lugar depois que entra na casa do oleiro, que é exatamente o 2. E para a roda do oleiro. Aí começou o trabalho com o vaso. Aí começou o vaso a tomar forma. Preste atenção. É nessa etapa aí que começam as mudanças na vida do homem. É aí que você começa a encontrar-se com o oleiro. O oleiro te pega, coloca nas mãos e agora ele começa a trabalhar em você. E é aí que você vai ver a sua vida sendo mudada. É aí que você começa a observar: aquilo que eu fazia, não faço mais. Não tenho vontade de fazer. Aquilo que era importante para mim, aquilo que movia a minha vida, aquilo que me direcionava, aquilo que me atraía, hoje em dia não me atrai mais. Eu estou totalmente mudado em relação àquilo ali. É porque o oleiro começou a trabalhar na sua vida. Ele começou a dar forma, ele começou a fazer o que ele quer. Ele começou a fazer você naquilo que ele almeja que você seja. Ele começou a trabalhar na sua vida. E ele começa a mudar externamente e internamente. É um pedaço de barro quadrado e ele começa a trabalhar nesse vaso. E para que ele faça isso, ao lado desse torno aqui, são duas rodas, uma maior e uma menor embaixo, que ligado por um cilindro, elas ficam rodando. Para quê? Para que o oleiro não precise mudar de posição para poder olhar para o vaso. Isso quer dizer a perspectiva como Deus trabalha conosco. Deus não fica sem ver um lado nosso. Ele está trabalhando com você como um todo e ao mesmo tempo ele está rodando você e ele te acompanha em tudo aquilo que faz. O barro, na verdade, ele é feito de argila. Deixa eu dar para você uma dimensão aqui que eu achei interessante. Um grão de areia. Você já viu um grão de areia? Se você tem dificuldade de ver um grão de areia, vá na praia. Pega uma pedrinha daquela da areia. O tamanho daquela pedra é 4,75 milímetros. Um grão de areia. Aquela areia que é peneirada para fazer o cimento. Tem uma areia mais grossa, aí o pessoal que constrói sabe disso, e uma areia mais fina. A areia tem 4,75 milímetros. Agora olha o tamanho do grão da argila. Porque o barro é o nome popular. O nome conhecido na parte da geologia é argila. E aí o que é que ele faz? Olha só o tamanho dela, 0,075 milímetros. Os matemáticos aí de plantão, 4,75 milímetros é o grão de areia. Qual é a proporção do grão de areia em relação ao grão da argila? Você vai pegar 4,75 e vai dividir por 0,05. Dá quanto? Qual o tamanho do grão da areia com relação à argila? Você está vendo aí o matemático 100 vezes mais. A argila é algo pequeno demais. E, portanto, ao ser pequeno, ele é fácil de ser manuseado. Mas, apesar da sua insignificância em tamanho, ele transforma-se em uma bênção para muitas e muitas pessoas. É aquela coisa que sozinha não é nada. Lembre-se que você precisa do seu irmão. Você precisa. É a junção daqueles grãozinhos pequenininhos, que ninguém dá nada por ele na individualidade, e nem quando ele está na natureza jogado, que faz com que, depois de um trabalhar na mão do oleiro, ele torne-se em algo maravilhoso e lindo. E nós vamos ver mais alguma coisa curiosa quando nós sentarmos na área do forno, em relação àquilo que Deus pode fazer por você, aquilo que Deus pode transformar a sua vida. E agora Deus começou a transformar. Você está entendendo? Você agora está sendo mudado mentalmente. Você agora começou a ser trabalhado externamente. Ao me mudar internamente, ao me dar novos valores, ao me dar novos objetivos, ao me dar uma nova visão, uma nova busca, uma pessoa que agora começa a ver o mundo com a perspectiva espiritual, entendendo tudo de mal que há no mundo, ele começa a ser trabalhado na mão do oleiro, exatamente na roda dele. Está sendo trabalhado, ele está trabalhando. E ele está usando o que aí? Água. Existe uma peçazinha ao lado desse torno aí chamada agueiro,
é onde ele coloca a água para ficar jogando no vaso e começar. O barro precisa estar bem molinho para ele que comece a trabalhar. Ele começa a rodar e começa a dar forma naquilo que ele vai dar. Então, Felipe, por favor, leia para mim Hebreus, capítulo de número 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Na nossa luta contra o pecado é algo que vai estar perturbando a gente sempre. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você está lembrado que quando eu falei domingo passado, existia um primeiro momento na vida do barro onde ele seria purificado. Na segunda etapa, não é assim que o vaso vem, ele é jogado dentro de um tanque de 1 metro quadrado mais ou menos, e fica lá, o cara vai amassar, pisar, trabalhar, depois dali, pronto. Nessa fase aqui agora, vai ser a última fase da purificação. Depois que ele passou dessa fase, não tem mais purificação na vida dele. Ele já precisa, nessa fase, estar limpo. É aqui a última lavada que Deus dá para deixar você perfeito. Porque ele agora pegou um pedaço de barro e começou a trabalhar nele. E ele vai fazer a espessura, grosso ou um pouco mais fino. E o que acontece? Quando ele está trabalhando, ele está tirando finalmente os detalhes. Aquilo que poderia estragar a sua vida. Aquilo que ainda não agradava a ele. Ele começa a tirar nessa parte. Ele vai tirando. E aí o que acontece? Você agora está pronto para começar a ser um vaso. E aí Deus vai usar algumas coisas em você. Ele vai usar as mãos, que é a principal ferramenta do oleiro, a mão. Mas ele vai usar algumas ferramentas de ferro ou de madeira para poder dar algum detalhe. Ele quer um vaso bonito. Então ele vai lá e começa a fazer uns detalhes no vaso. Ele quer um vaso simples, mas de grande utilidade. Ele não faz absolutamente nada. Ele quer diminuir uma borda, ou deixar afinar mais uma parte, ou deixar mais grossa a outra. Ele vai fazendo. E é nessa fase que Deus começa a trabalhar. Lembre-se, Deus nunca faz um vaso muito grande. Se ele fizer um vaso muito grande, esse vaso fica difícil de ser útil. Você já imaginou uma jarra daquela? Quem aqui lembra da jarra que tinha na casa da sua avó? Lembra? Ficava uma bichona desse tamanho, né? Ficava lá no cantinho. Ela era útil para quê? Você botava água dentro dela e pronto. Mas se você quisesse levar ela para algum lado, não podia. Você tinha que ter uma quartinha. Quem lembra da quartinha? Lembra da quartinha? Você lembra? Sabe o que é quartinha? Quartinha não é uma bandinha, um quarto pequenininho, um feminino de um quarto, não. A quartinha era um negocinho desse tamanho, redondinho, onde o cara enchia de água e saia embora com ela para trabalhar levando água. E a água ficava geladinha porque o barro é friozinho. E aí o que acontece? Quando Deus começa a trabalhar em um vaso muito grande, por exemplo, ele nunca faz de uma vez, ele faz por etapas. Ele faz a parte de baixo, deixa secando 24 horas, depois vem com a de cima e faz a parte do meio, deixa secando mais 24 horas para depois fazer a parte de cima. Porque se ele não dividir em 3 etapas o vaso, que vai ser muito grande, quando ele estiver trabalhando no vaso, quando ele estiver em cima, ele quebra todo. Deus não faz assim. Deus faz uma partezinha, espera, depois vem e faz outra e vai ficando lá. Porque o vaso, ele precisa do fogo. Então o que acontece? Quando eu faço uma parte hoje, deixo daqui molhado e ele vai secando, evaporando naturalmente, o que acontece? No outro dia eu posso continuar com o barro em cima, que ele une completamente. Mas se eu tentar fazer ele de uma vez só, o que acontece? Quando eu chegar aqui em cima e estiver trabalhando, ele começa a perder todo o serviço. E é nessa fase que Deus está definindo. Está começando a trabalhar em você. Ele está começando a usar algumas ferramentas, tirando algumas coisas, afinando outras, está começando a fazer os testes em você, e você às vezes não sabe, e Deus está te preparando para ser um excelente vaso. Aquilo que nós lutamos, Deus vai nos dar vitória. Aquilo que nós queremos, Deus vai trazer para nós. Terceiro, você ouviu falar sequeiro. O que será isso? Quando ele deu a forma ao vaso, deixou o vaso pronto, mas ainda ele está na cor do vaso, do barro, que pode ser amarelo, que pode ser branco, ou pode ser avermelhado. Quando ele termina aquele vaso, ele não tem beleza, ele está ali, não pode ser usado para nada, ele ainda está mole, ele ainda está meio cuidadoso. E é nessa área aí que acontece aquele texto que foi lido aqui no quarta-feira. Lembra do terreno? Quem lembra do que o texto foi lido quarta-feira aqui pelo presbítero Felipe? Ele falou sobre o terreno. E ele falou sobre 4 tipos de terreno. O primeiro é qual? Quem lembra? O primeiro caiu aonde? À beira do caminho. O segundo caiu aonde? Entre as pedras. E o terceiro caiu aonde? Entre os espinhos. E o quarto? Numa boa terra. O que acontece? É nesse momento aqui que você foi para o sequeiro. O que é o sequeiro?
Você não pode, assim que o oleiro faz você, ir direto para o forno. Você não pode. Porque você precisa pegar uma consistência de alguns dias para você poder endurecer um pouco, para poder evaporar. E o sequeiro, qual é a especialidade do sequeiro? É um lugar onde o oleiro leva você e fica com o maior cuidado em você, para que ninguém bata em você, para que nada aconteça com você, porque você precisa passar alguns dias ali secando, para que você possa estar resistente para poder entrar no fogo. Você só pode ir para o forno quando você tiver uma resistência X, que outro vaso encoste em você, e você encoste, e você não se desmanche. Você não pode bater, ele pode encostar em você. Então você é levado para o sequeiro. Qual é a grande X do sequeiro? É que você não pode levar a luz direta do sol, porque senão você seca de um lado e o outro não seca. E aí quando você for para o forno, você quebra. Você tem que estar em um ambiente que a luz que entra seja uniforme sempre durante o momento que tem a luz. Então você vai secar à sombra, ventilado. O calor que vem não bate diretamente em você, o calor é ambiente, e automaticamente você começa a perder o quê? A evaporar. E aí você vai ficar ali até que você ganhe resistência para poder você entrar no forno. Porque quando Cristo te colocar no forno, você vai entrar no forno com vários outros vasos. Os maiores embaixo, os menores em cima, a boca voltada para o lugar onde vem mais calor, para que o calor penetre, você vai ficar sempre assim de lado, e ali o fogo vai envolver você. E aí Deus te leva para o sequeiro. E aí que é o lugar mais perigoso, onde você vai sofrer as maiores tentações, é nesse momento aí. Porque depois que você virar vaso, não tem mais tentação, porque ninguém vai quebrar o vaso que pagou por ele. Você não vai ter mais, eu gostei desse vaso não, pega um pau, não, você vai ter o maior cuidado com aquele vaso. E o que acontece? É nesse momento aí que o inimigo prepara armadilhas para vocês. Armadilha teológica, armadilha com algum irmão que diz alguma coisa que você não gosta. Você se decepciona com alguma pessoa, com um pastor da igreja, com outro irmão, ou com alguma coisa. Você pode se decepcionar com liturgia. Ah, eu gosto de igreja que tem coral. Eu disse para um cara, eu vi uma pessoa dizer assim: eu não entro jamais em uma igreja que tem uma banda tocando. Eu só entro na igreja que tiver um coral cantando. Porque eu acho que só vai para o céu a igreja que está comprometida com coral. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz para nós que nós devemos louvar o Senhor com decência e ordem. Se você vai louvar somente vozes, estamos aqui reunidos para adorar, e a voz no grave, outro no soprano, amém. Se você vai louvar com um instrumento de corda, amém. Se você vai louvar com tambores, amém. O importante é que você louve. Mas é nessa área aí que começam as tribulações, começam as tentações. É aquele caso que você diz assim: eu não era cristão de verdade, minha vida era uma boa, corria tudo bem, de repente eu fui ser crente, só tem desgraça. Errou aqui, bati ali, não deu certo aqui. É nesse momento aí que o inimigo vai investir em você. Você lembra quem é o primeiro que ataca você no terreno? No terreno são 4 terrenos. Quem é o seu adversário no primeiro terreno? Ninguém leu isso aqui na quarta-feira, o pessoal não lembra. A mente do pessoal está muito fraca, está muito volátil. A mente do pessoal não consegue segurar nada. Vocês estão me ouvindo? Porque você pode estar olhando para mim e sua mente está lá na China. Vocês estão me ouvindo? Quem é o primeiro adversário no primeiro terreno? Vamos lá. O próprio ele, é o cara que vem. Quem é o grande adversário no segundo terreno? O sol. E quem é o grande adversário no terceiro? As tentações que sufocam. Então são os espinhos que vêm sobre você. E aí você não progride. É nessa área aqui que você desiste de ser crente, ou então você vai ser um crente que nunca vai entrar no forno. Quando você olhar para uma pessoa que não está sendo utilizada por Deus, é porque ela deixou trabalhar, mas nessa área aqui ela parou e fez ficar eternamente na igreja, só que na área do sequeiro. Não pode ser um vaso porque não quer entrar no forno. O forno vai tirar o resto de coisas ruins que você tinha e te preparar para você ser um vaso nas mãos do Senhor. Quantas pessoas você vê dentro da igreja que não são mais úteis? Eu vejo homens e mulheres que trabalharam para Deus. Escute bem o que eu vou dizer para você. Eu vejo homens e mulheres que trabalharam para Deus, segundo eles, que eu acho que se o cara trabalhou para o Senhor... Olha, escute bem o que eu vou dizer para você. Quantos aqui acreditam em Papai Noel? O meu amigo ali, o grande maratonista, acredita em Papai Noel. Mas deixa eu perguntar, alguém aqui acredita em Papai Noel? Porque eu deixei de acreditar faz muito tempo. Então veja bem, o que foi que Paulo disse com relação à separação entre nós e o Senhor Jesus? Paulo disse, escute bem o que eu vou dizer para você. Estão todos me ouvindo, né? Nada poderá nos separar do amor que
que há em Cristo Jesus. Você está entendendo? Agora, o que eu vou dizer para você? Nada pode nos separar. Tribulações, nada, 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 nada. Quando ele diz nada, nada, ele vai listar ali a sequência dos nadas, mas é nada mesmo. Quando alguém que trabalhou para o Senhor Jesus, escute bem, que diz que trabalhou, e hoje não faz nada para o Senhor Jesus, ele está no sequeiro. Não pode alguém que levou fogo dizer uma coisa como essa. Você se parte todinho, você é injuriado, você vai para o chicote, você faz o que for, mas você não pode mais deixar abandonar o Senhor Jesus. Você está vendo o que é que falta para as pessoas de teologia? As pessoas não estudam a Bíblia, não mergulham na Bíblia e ficam ouvindo esses fariseus que estão por aí, contando historinha bonita, e você fica babando. Não há possibilidade nenhuma de quem experimentou o amor, a graça e o trabalho para o Senhor Jesus sentar na cadeira e dizer, não faço mais nada. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Essa pessoa nunca amou o Senhor Jesus. Ela fazia ou fez o que quer que fez por objetivos egoístas, por busca por poder, por buscar cargos, por buscar posições na igreja. Não conseguiu. E aí o que aconteceu? Sentou. Não pode um homem e uma mulher que trabalhou para o Senhor Jesus e hoje por qualquer motivo aconteceu, eu não faço a obra para você ou para outra pessoa, muito embora você esteja envolvido, mas o meu amor, o meu serviço, a minha devoção é ao Senhor da obra, que é ao Senhor Jesus. Como é que eu posso dizer para ele, Senhor, eu não vou trabalhar mais não, porque o presbítero deu para mim com a cara feia, eu agora vou ficar no banco daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira, e agora eu serei a Gabriela. Ou então, irmão, agora eu me tornei no Gabrielo, estou assim, viverei assim e morrerei assim, daqui eu não faço mais nada para o Senhor Jesus. O que é que o Senhor Jesus tem a ver com isso? Que tipo de amor é esse? Já pensou se eu fosse deixar de me relacionar com minha esposa porque ela olhou para mim diferente ou falou alguma coisa que eu não gostei? Não, agora eu fiquei doído, agora estou ferido. Então o que acontece? Como é que pode dizer que ama ao Senhor? Eu agora não faço mais nada. Já trabalhei muito, a minha contribuição para o reino eu já dei, e agora esse cara não é vaso, essa mulher não é vaso. Eles estão no sequeiro, não foram tornados. Diga para ele, em nome do Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus rápido, antes que ele venha e você vá para o inferno. Você tem coragem de dizer isso para alguém? Só se você tiver uma visão dessa que eu estou dando para você, é que você vai dizer. Eu olho para muitas pessoas que dizem isso, eu olho para eles, meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Meu Deus, estenda a tua mão sobre a vida desse homem ou dessa mulher, porque eles nunca te conheceram. Eles trabalharam para ti por interesse, eles trabalharam por ti por qualquer coisa, menos por amor, porque a Bíblia diz que nada, nem fome, nem nudez, nem tribulação, nem chicote, nem falta de dinheiro, nem descaso das pessoas, nem desprezo, nem humilhação, nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Eu trabalho na igreja, você trabalha na igreja não para agradar homens, nós trabalhamos para o Senhor da vida. E aí eu estou envolvido com esse ministério. Você já é sua vida, está dentro de você. Como é que agora eu vou deixar de anunciar o evangelho, fazer o amor? Eu vou deixar de estar na casa do Senhor? Você entendeu que ele nunca foi vaso? Você entendeu que são fariseus, cheios de capa, mas não são nada, que estão precisando de profundas mudanças? Você está entendendo como muitas pessoas vão ficar, como muitas pessoas nunca verão o Senhor face a face, porque não foram transformados, pararam numa etapa e ficaram lá, e ficaram aí, ir para o sequeiro, ficaram lá, vão secar, vão ficar sólidos, mas serão frágeis. Nunca poderão ser usados por Deus, não terão utilidade mais, ficarão inúteis, porque não pode jogar água, porque ele pode amolecer, não poderão fazer muitas coisas, porque não terão resistência, não poderão bater em outro, porque se bater trinca e não serve mais para nada, ficarão sempre feios num cantinho.